Hoje, na nossa formação sobre doutrina, nós vamos falar sobre a Santa Igreja Católica. E eu pergunto, né? Já coloco uma primeira pergunta: quem fundou a igreja? Isso nós vemos algumas pessoas falando na internet, né, sobre quem fundou a igreja de uma forma equivocada. As igrejas, elas tiveram seus fundadores, né? Se a gente for pesquisar a história das igrejas, então, os luteranos, fundados por Martinho Lutero em 1524, os anglicanos pelo rei Henrique VIII, 1534, presbiteriano, John Knox, 1560, batista, John Smith, 1609, né? Metodista, John Wesley, 1739, Adventista do Sétimo Dia, Ellen White, 1820 e 1863, e assim vai. E você pode procurar aí as igrejas e ver o seu fundador e a sua data. Mas e a Igreja Católica? Quem fundou? Tá? Quem fundou a Igreja Católica no ano, né, aproximadamente, no ano, entre o ano 30 e o ano 33, aproximadamente, foi Nosso Senhor Jesus Cristo. E a fundação da Igreja Católica está em Mateus, capítulo 16, versículo 18. Tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Esse é um dos trechos do evangelho de ontem. Ontem nós comemoramos a solenidade de São Pedro e São Paulo. Tá? O primeiro Papa e o grande apóstolo dos gentios, né, São Pedro e São Paulo. Por isso, hoje, falar um pouquinho da Santa Igreja Católica. Agora, como eu falei, algumas pessoas falam, não, quem fundou a igreja foi Constantino. Não é verdade que foi Cristo, Cristo não fundou nenhuma igreja, quem fundou a igreja foi o imperador romano Constantino. Bom, quem foi Constantino? Porque essa afirmação ou é uma informação equivocada por falta de estudo histórico, as pessoas se enganam, ouviram aqui, ouviram ali, mas não vão pesquisar, tá? Ou, infelizmente, algumas vezes é uma informação, é dito de uma forma maldosa. Tá? Constantino foi um imperador romano que viveu do ano 272 ao ano 337. Então, guarde essa data. 272 a 337, né? Entre o final do terceiro século e o começo do quarto século da era cristã. Morreu o imperador Galério, e aí o Império Romano ficou dividido entre Maxênico, que se intitulou imperador, porém os soldados aclamaram Constantino como imperador. E essa luta entre os dois se encerrou numa batalha conhecida, né, junto à Ponte Milvia, no ano de 312, onde Constantino viu no céu uma cruz e é escrito em latim In hoc signius vinces, com esse sinal vencerás, né? E esse foi o marco da conversão de Constantino por volta do ano de 312. Porém, Constantino só foi batizado no final da sua vida, no ano de 337. Tá? Agora, por que falam que Constantino fundou a igreja? Ah, Constantino fundou a igreja por causa do Édito de Milão, que tornou a religião católica do Império. Não. Sim, Constantino assinou o Édito de Milão em 313. Mas o Édito de Milão, o que dizia o Édito de Milão? Ele não tornava a igreja, o cristianismo, o catolicismo como uma religião oficial do Império. Não. Ele dava liberdade de culto a todas as religiões do Império, porque os cristãos, na sua maioria, eram, né, a maioria das perseguições religiosas, a maior parte eram aos cristãos, mas outras religiões também eram perseguidas. E os cristãos eram martirizados. Então, no ano de 313, Constantino, né, deu a liberdade aos cristãos e a outras religiões que existiam no Império Romano. Então, o que diz o Édito de Milão? O Édito de Milão, eu vou ler aqui, ó. Nós, Constantino, imperador romano do Ocidente, e Licínio, imperador romano do Oriente, imperadores, encontramos-nos em Milão para conferenciar a respeito do bem e da segurança do Império. Decidimos que, entre tantas coisas benéficas à comunidade, o culto divino deve ser a nossa primeira e principal preocupação. Parece-nos justos que todos, os cristãos inclusive, não é só os cristãos inclusive, gozem da liberdade de seguir o culto e a religião de sua preferência. Assim, qualquer divindade no céu, mora ser-nos-á propícia a nós e a todos os nossos súditos. Decretamos, portanto, que, não obstante a existência de anteriores instruções relativas aos cristãos, os que optarem pela religião de Cristo sejam autorizados a abraçá-la sem estorvo ou empecilho e que ninguém absolutamente os impeça ou moleste. Observai outro sim, que também todos os demais terão garantia livre e restrita
prática de suas respectivas religiões, pois está de acordo com a estrutura estatal e com a paz vigente que asseguramos a cada cidadão a liberdade de culto segundo sua consciência e eleição. Não pretendemos negar a consideração que merecem as religiões e seus adeptos. Ou seja, o Edito de Milão, assinado em 313, deu liberdade de culto para qualquer religião do Império Romano. Não é o Edito de Milão que tornou a religião oficial do Império Romano. E outra coisa, quando o Edito de Milão foi assinado em 313, o Papa era São Melquíades. São Melquíades foi o 32º Papa. Então, e os outros 31 papas? Se Constantino fundou a igreja, e os outros 31 eram o quê? Se São Melquíades foi o 32º. Então, é óbvio que ou é falta de conhecimento, ou é maldade afirmar que Constantino fundou a igreja. Quem tornou oficial a igreja, a religião, né, católica, e por que eu vou dizendo católica, eu já falo para vocês, né? Porque essa palavra ela foi utilizada antes de Constantino, tá? Essa palavra católica, eu já falo para vocês mais para frente. Mas quem tornou a religião católica, a religião cristã oficial do Império Romano foi o imperador Teodósio, em 380, Teodósio I, no Edito de Tessalônica. Então, só em 380 a religião católica se tornou oficial do Império Romano. Tá? Lembrando que Constantino morreu em 337, quando já tínhamos 32 papas, né, na história da igreja. Bom, então vimos que Cristo fundou a igreja, tá? Com Pedro, o primeiro papa. Tu és Pedro. Né? E o que é a igreja? A igreja, nós cremos que é o corpo místico de Cristo. Né? Nós fazemos parte desse corpo, onde Cristo é a cabeça e nós somos os seus membros. A igreja é o corpo místico. Falei que comemorávamos a solenidade de São Pedro e São Paulo. Na conversão de São Paulo, narrada em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículo de 3 a 5, é descrito dessa forma. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, de repente viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? A voz respondeu: eu sou Jesus, a quem está perseguindo. Então, Saulo, era o nome de São Paulo antes da sua conversão, perseguia e matava, né? Não tem nenhum registro que ele matou por próprias mãos, ele acompanhou martírios, mas perseguia os cristãos. Né? E Cristo já havia morrido e ressuscitado e subido aos céus, mas Cristo aparece para ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perseguia a igreja, perseguia os fiéis. Cristo não disse: por que persegue a minha igreja? Por que persegue os meus fiéis? Por que persegue os meus filhos? Por que persegue os meus seguidores? Não, Cristo fala: por que me persegues? Eu sou perseguido. Né? Então, é o corpo místico de Cristo, nós vemos nessa passagem dos Atos dos Apóstolos. Né? A Constituição Lumen Gentium diz: a cabeça desse corpo é Cristo, ele é a imagem do Deus invisível e nele foram criadas todas as coisas. Ele existe antes de todas as coisas e todas nele subsistem. Ele é a cabeça do corpo que a igreja é. Então, Cristo está vivo nos céus após a sua ascensão, a sua ressurreição e ascensão, está presente realmente nos sacrários, falamos isso num outro vídeo, né, a presença de Cristo na Eucaristia, e está presente na história, vivo na sua igreja, o seu corpo místico. Né? Bom, falaremos aqui dos 4 atributos da igreja. Quando nós rezamos o credo niceno-constantinopolitano, nós dizemos: creio na igreja, una, santa, católica e apostólica. Vamos entender, então, esses 4 atributos. A igreja é una, a igreja é santa, a igreja é católica e a igreja é apostólica. Por que ela é una? São Paulo diz na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo de 4 a 5, há um só corpo e um só espírito, como também é uma só esperança a qual fosse chamado. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então, Cristo é Cristo é único. Se a igreja é o corpo místico de Cristo, a igreja só pode ser, né, sem divisões. Existem carismas diferentes. Existem, né? Cada um como assim, o corpo possui membros diferentes. O fígado não é o pulmão, que não é o coração, que não é o intestino. Cada um tem a sua função, cada um é diferente enquanto órgão, mas todos compõem o corpo humano. Então, a igreja ela é una. E o que nos une, principalmente, é a caridade. Né? Nós somos unidos principalmente pela caridade.
Tá? Os 3 estados da igreja. Nós temos uma fé única, nós temos os sacramentos, nós temos, né, os ensinamentos, mas o principal que nos une é o amor, é a caridade. E une os 3 estados da igreja. Que 3 estados da igreja? A igreja padecente, a igreja triunfante, a igreja militante. Né? A igreja padecente, aqueles que estão no purgatório, a igreja triunfante, aqueles que estão no céu, e a igreja militante, que somos nós, tá? Que além desses 3 estados estarem unidos pelo amor a Deus e ao próximo, tá? Por isso que nós devemos pensar, né? Quando eu amo menos o meu próximo, como amo menos a Deus, menos eu me uno à igreja, ao corpo de Cristo. Mas nós que somos aqui a igreja militante, que estamos aqui nessa batalha rumo aos céus, nós estamos unidos pela mesma fé que recebemos dos apóstolos, de todos os tempos, de todos os lugares, né? Desde lá do início do cristianismo até hoje, em todo o mundo, a mesma fé, a celebração comum do culto, dos sacramentos, ritos diferentes, né? O rito oriental diferente do nosso rito ocidental, mas é o mesmo sacramento, o mesmo culto, né? E pela sucessão apostólica através do sacramento da ordem, né? Onde dos apóstolos foram ordenando seus, né, os futuros bispos, que foram ordenando até chegar aos bispos atuais dessa sucessão apostólica. Por isso a igreja ela é uma só, única. A igreja é santa, né? Por quê? É fácil a gente entender que a igreja é santa. Se a igreja é o corpo místico de Cristo, Cristo é santo, Cristo é santíssimo, Cristo é a santidade, né? Cristo é Deus. Por isso a igreja tem que ser santa. Mas aí, calma aí, como que é que você fala que a igreja é santa? E os erros que a igreja cometeu ao longo da história, porque fez isso, porque fez aquilo, e os papas que maus que fizeram isso, e o povo que faz isso, e aquele padre que eu conheço que faz tal coisa, e você vem falar que a igreja é santa, né? A gente sempre ouve isso, mas calma lá. A igreja é santa, porque é o corpo místico de Cristo. Eu não vou entrar aqui em detalhes de históricos, né? O que foi, o que não foi, porque isso daria uma outra explicação, mas a igreja é santa. Agora, o povo é santo e pecador. A igreja é composta por homens, seres humanos, homens e mulheres, é claro. Quando eu falo homens, falo no sentido de humanidade. Então, os homens, nós homens, né, seres humanos, somos falhos e pecamos. Então, a igreja é santa. E nós somos povo santo e pecador. Tá? Nós não falamos, creio na igreja santa e pecadora. Não, porque a igreja não é pecadora, a igreja é santa. Porque é o corpo místico de Cristo. Quando eu faço algo bom, eu estou unido pela caridade a esse corpo, como eu falava há pouco. Quando eu peco, quando o ministro ordenado, seja um papa, um bispo, um padre, um diácono, né, ou seja, um leigo, faz algo contrário à fé, faz algo ruim e peca, ele não está unido a Cristo, ele está fazendo por ele mesmo. Aquele pecado dele não é igreja, não faz parte da igreja. Digamos que passa uma linha entre a gente. O que eu faço de bom e os méritos, eu estou unido a Cristo, sou igreja. O que eu faço de mal está fora da igreja, então eu preciso me converter, eu preciso ser igreja, porque a igreja é santa. E são os meus pecados que mancham, né? Não mancham a igreja, porque é o corpo místico de Cristo que é imaculado, mas são os meus pecados que mancham a história. São os pecados pessoais. Né? Eu preciso me converter para ser 100% igreja. Diz o nosso catecismo: a igreja é santa, mesmo tendo pecadores em seu seio, pois não possui outra vida senão a da graça. É vivendo de sua vida que seus membros se santificam. É subtraindo-se da vida dela que caem nos pecados e nas desordens que impedem a irradiação da santidade dela. É o que eu acabei de falar. Né? Você fazendo as obras boas, você se une a essa vida da graça que é o próprio Cristo. Você pecando, né? Você cai da graça, cai dessa união com a igreja. E outra coisa importantíssima, né, que Cristo fala, né, quando eu li esse trecho do Evangelho: as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Gente, em 2000 anos de história, por tudo que a igreja passou, não consigo explicar, é impossível explicar por que ela está de pé. Se não fosse por por instituição divina, se não fosse realmente algo divino, santo, se fosse só uma instituição humana, a igreja não sobreviveria 2000 anos. Nesses 2000 anos, diversas heresias aconteceram, tá? Diversos cismas, atentados de todos os tipos, martírios e
muitos e muitos, milhares de martírios, e continua acontecendo até hoje, principalmente no começo do cristianismo, muitos mártires, diversas separações, cismas, sacerdotes, bispos e até papas humanamente falhos, e todos os papas falhos, né, dos piores que tiveram, nunca mexeram uma vírgula na doutrina. Nunca se corrompeu a doutrina da igreja de 2000 anos. Então, a igreja firme, forte, em 2000 anos, sem corrupção de doutrina, isso é impossível do ponto de vista humano. Então, é uma instituição divina. A igreja é una, a igreja é santa, a igreja é católica. Catá, né, relacionado segundo Rolon, o todo, a totalidade. Catá, Rolon, católicos, catá, ólicos, né? Então, o Rolon vem do ólicos, Rolon, segundo o todo. A tradução de católico do grego seria segundo o todo ou igreja universal, né? A tradução de católico do grego, né, uma palavra para traduzir o católico, seria universal. Por que, que a igreja ela é universal? Nós vamos falar por que, que a igreja ela é católica. E lembra que eu falei, né, que por que, que Constantino, no Edito de Milão, deu liberdade a todas as religiões, inclusive aos católicos? E por que eu falei católicos? Não, porque católico surgiu essa palavra depois, eram cristãos. Vamos lá. Constantino viveu, vamos lembrar, 272, assinou o Edito de Milão, que não tornava religião oficial, mas só dava liberdade a todas as religiões em 313, e morreu em 337. Então, Constantino nasceu em 272, 272, tá? As primeiras vezes que foram usada a palavra católica, Santo Inácio de Antioquia. Santo Inácio viveu do ano 35 ao 110, morreu muitos anos antes do Constantino nascer, nasceu o avô do Constantino, né? Santo Inácio de Antioquia, bispo de Antioquia, já usou a palavra católico numa carta aos esmirnenses. No capítulo 8º da carta, ele diz assim: onde quer que se apresente o bispo, ali também esteja a comunidade. Assim como a presença de Jesus nos assegura a presença da Igreja Católica. Isso, né? Santo Inácio morreu em 110. Lembra que Constantino nasceu em 272. Carta sobre o martírio de São Policarpo. São Policarpo era bispo de Esmirna. Ele foi martirizado no ano de 155. Carta da comunidade de Esmirna, escrita para a comunidade de Frígia. A Igreja de Deus estabelecida em Esmirna, para a Igreja de Deus estabelecida em Filomélia e todas as comunidades da Santa Igreja Católica. Onde quer que esteja, a misericórdia, a paz e a caridade de Deus Pai, de Jesus Cristo nosso Senhor, superabundem em vós. Escrevemos-nos, irmãos, e aí continua a carta. Então, aqui nós vemos claramente o uso da palavra católica no primeiro e segundo século. Constantino nasceu no final do terceiro século. Então, a palavra católica não foi inventada por Constantino e nem depois dele, muito antes pelos primeiros cristãos. Agora, por que a igreja é chamada de católica, do grego, que era a língua oficial dos primeiros cristãos, depois passou a ser o latim, usado até hoje? Católica é universal. Por que ela é universal? Porque ela é destinada a todos os seres humanos, de todos os lugares, de todas as épocas. A igreja ela guarda a fé dos apóstolos e interpreta ao longo dos tempos, mas não pode mudar uma vírgula. Então o pessoal fala, a igreja precisa se modernizar, a igreja precisa, são outros tempos. A igreja não pode mudar a doutrina. A doutrina foi revelada por Cristo aos seus apóstolos, a revelação terminou assim que morreu o último apóstolo e a igreja só interpreta a revelação ao longo dos tempos. A igreja não pode mudar a fé, tanto é que não mudou em 2000 anos. Então a verdade não pode ser uma questão de escolha. A verdade é que foi deixada por nosso Senhor. Não cabe à igreja agradar aos outros, mas realizar a sua missão confiada pelo próprio Cristo. Os bons pais, como eu dizia, não fazem o que os filhos querem, né? Os bons pais fazem o que é preciso para que seus filhos sejam, né, felizes. São João Paulo II dizia, né? Devemos defender a fé a todo custo, mesmo que voltemos a ser somente 12. Então, não nos preocupa fazer, né, mídia, propaganda, nos preocupa levar as pessoas ao céu. E, por fim, a igreja ela é apostólica, una, santa, católica e apostólica, porque ela é baseada na fé dos apóstolos,
e assim guardada por 2000 anos, e assim será até o fim dos tempos, com promessa de Nosso Senhor. Celebramos os mesmos sacramentos que eles celebravam, isso inclusive consta, né, nas epístolas de São Paulo, no relato dos primeiros cristãos, e temos nos nossos ministros ordenados, padres, bispos, diáconos, a sucessão apostólica, que podemos seguir até chegar em um apóstolo. Tá? Por isso, a igreja ela é una, santa, católica e apostólica.